Oi, gente! Ó quem eu trouxe pra vocês ver. Ó quem eu trouxe pra vocês ver aqui. Fala, oi, gente! Boa noite! Fala, boa noite, gente! Boa noite, gente! Fala aí, papai, fala pro povo. Você nunca mais apareceu aqui? Fala aí, oi, gente! Eu nunca mais apareci aqui. Eu só fico só agora, só com a mamãe, assistindo desenho. E aí, gente, tudo bem? Boa noite, Pai do Senhor. Josué é lindo, né, Rô? O Josué é lindo demais, gente. Olha lá, Josué, seu lindo. Fala, oi, tia Rô. Fala, oi, tia Rô, tudo bem? Daqui uns dias, tia Rô, você vai estar me ensinando da palavra. Fala pra ela. Daqui uns dias você vai estar me ensinando da palavra. Daqui uns dias. Ei, papai, não vai? Tia Rô, tudo bem? Tá tudo bem por aí, gente? Olha, sabe o que ele tá aprendendo agora? Ele tá aprendendo a olhar pra tudo quanto é lado agora. Ele tá assim, ó, observador. Acho que agora ele tá enxergando melhor, né? Tá enxergando melhorzinho. E agora ele tá observando tudo, ó. Tá observando tudo. Já começou a comer frutinha, beber água. Né, papai? Se lambujar todinho. Olha que coisa mais gostosa. Olha que coisa mais gostosa, papai. Olha que coisa mais gostosa, papai. Olha que coisa mais gostosa. Fala, oi, gente. Oi, gente. Pega ele aqui, vem. E aí, papai, vai lá assistir desenho. Neném, ele vai assistir desenho. E você vai entrando aí, vai dando like também. Vai compartilhando aí quem você conhece. Hoje a gente vai falar de vários assuntos muito, mas muito top, interessante. Eu amo falar sobre esses assuntos. Amo de fato. Obrigado, bem. Eu amo falar sobre carta. Eu amo falar sobre ministério. Eu amo falar sobre tudo isso, né? E aí você já vai dando aquele like aí, você já vai falando como é que tá aí. A live está boa, o áudio, o vídeo também, né? Pra gente fazer aquela transmissão boa, marota, né? A qual todos nós merecemos, né? Não tem como eu fazer algo que eu não queria que fizesse pra mim. Então tem que ser algo de qualidade, né? A gente assistiu aí a live, participou hoje, né? Na live do pastor Luiz Carlos aí. Foi muito bom, né, gente? É bom a gente aprender. E o Luiz, ele foi o meu primeiro mentor, né? Quando eu fui fazer a minha primeira pregação, eu lembro até hoje, tem no canal do YouTube também, lá na da igreja. A minha primeira pregação que eu fui fazer, ela tinha aí no mínimo 4 folhas, frente e verso daquilo que eu ia falar. Né? Eu escrevia tudo, né? Escrevia tudo mesmo. Tipo assim, até o que eu ia falar, eu escrevia, né? E nesse dia, eu lembro até que foi um sábado, eu liguei pro Luiz, falei, Luiz, ó, tô com uma pregação aqui, cara, mas eu não tô entendendo nada, né? E aí eu fui lá pra casa do Luiz e a gente passou a madrugada inteira, foi a madrugada toda, né? Ele me acompanhando e ele me mostrando e ele falando como que era e tudo mais, dividiu entre tópicos, né? Exatamente o que ele fez com a gente hoje, né? E a partir daí eu tomei gosto, né? Já gostava muito da Bíblia, mas eu não falava muito, né? Eu falava pouco ainda. E aí eu peguei gosto e aí eu fiz a minha primeira pregação. Tipo assim, pra mim foi terrível, né? Nervosismo terrível também, mas deu certo. Deu certo, né? E aí, depois de lá pra cá, meio que abriu a minha mente mesmo, né? Então, gente, a gente tem que participar desse tipo de live, né? Que edifica, que te ajuda, porque o nosso propósito aqui, gente, não é ser melhor do que ninguém, pelo contrário, o nosso propósito aqui é mostrar para vocês, né, como que faz, né, que tem um jeito, que tem como você fazer, né, tem como você sair do zero e você aprender a palavra do Senhor, né, tem como você abrir seu entendimento, claro, com a revelação do Espírito Santo. A gente não está colocando aqui nós como o top, como o cara que destrava, não. Pelo contrário, a gente só quer ser uma faísca aí nessa pólvora, porque a pólvora é você. E a gente quer ser só essa faísquinha aí para que venha explodir tudo que já está dentro de você. Né? Então não existe competição, não existe minha live é melhor do que a outra, ou vem para minha live. Não, gente. Nada disso. Em nome de Jesus,
não entenda assim também, né? Tanto que a gente compartilha um do outro, né? E não só a minha live, várias outras lives que tem aí, tá bom? Então vamos lá, né? Boa noite, Romulo. Tudo bem? Felipe, Luciana, a Keila tá aí também, o Cauãzinho tá aí, gente, o Johnny tá aí também. Pai do Senhor para todos vocês, que todos vocês tenham uma ótima noite. Né? Não sei se você já viu o tema da live, mas o tema da live é você é uma carta viva. E eu vou te explicar o porquê que você é uma carta viva. Né? E uma carta, ela serve para ser lida. Ninguém recebe uma carta a não ser para ser lida. Vamos supor que isso aqui foi uma carta que mandaram para mim. E na verdade a Bíblia Sagrada, ela é uma carta de amor de um pai amoroso que deu para nós que somos os filhos dele. Então essa carta aqui, ela foi feita para mim ler. Além de ler, entender, compreender e aplicar. Então nós somos uma carta do Senhor. Nós somos cartas. E é isso que Paulo ele vai começar a falar aqui para os Coríntios, né? Paulo ele já trouxe vários. Nossa, a live de ontem mesmo foi muito bom. A live de ontem mesmo foi muito boa, né? Falou até mesmo de projetos, né, que nós temos engavetados para a gente tirar esses projetos da gaveta. E a Rô já subiu aqui, ó. Hashtag eu sou uma carta viva. Exatamente, gente. Sobe essa. Vamos subir essa hashtag aí. Hashtag eu sou uma carta viva. E uma carta, ela é feita para ser lida. Tem muita gente que não gosta que as pessoas elas te julgam ou te apontam ou veja o teu histórico, a tua vida. E tudo bem com isso, né? Mas eu quero te dizer que se você é uma carta viva, você precisa deixar com que os outros vejam o que tem dentro de você, né? Então, melhor do que você aprender com os outros ou aprender com quem não tem nada para edificar, melhor do que tudo isso é você ser uma carta de Deus na terra, aonde todo mundo olha e consegue ler, né? E consegue ler e fala, caramba, poxa, essa pessoa aí, ela é parecida com Cristo, né? Então, esse é o propósito de nós sermos uma carta, tá bom? Então, sobe essa hashtag aí, gente. Pegue seu papel, sua caneta e vamos lá. 2 Coríntios 3, o ministério da nova aliança. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendações para vocês ou pedi-las a vocês? Paulo está perguntando. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração e lida por todos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produza pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Olha que coisa, gente, que coisa mais linda, mais poderosa que Paulo está dizendo para a gente. Que nós somos uma carta não escrita por mãos humanas, em tábuas que são escritas. Né? Deixa eu pegar uma tábua aqui, ó. Isso aqui é uma tábua. É uma tábua. Então, antigamente, como a gente sabe, a lei de Moisés ela foi escrita em tábuas, né? E agora Paulo não está anulando a lei, não está fazendo isso. Ele está colocando agora um novo ministério, uma nova aliança. É isso que Paulo está fazendo. E ele está falando assim, ó, é uma aliança que agora os mandamentos não estão mais em tábuas, não estão mais externo, não é um mandamento mais externo para vocês. Agora existe um mandamento interno, gravado no coração de vocês, não gravado com letra humana ou com ai meu Deus, ou então com uma caneta humana. Pelo contrário, agora esse ministério ele é gravado pelo Espírito Santo no seu coração. Vocês lembram a respeito da circuncisão do homem, que antigamente era feito no prepúcio do pênis do homem, e agora a circuncisão que Paulo agora ele fala, e ele até prega, é a circuncisão do coração, aonde você é marcado no coração, né? E ele está aqui falando também dessa carta que foi escrita, né? Escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus, né?
e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Essa carta foi escrita pelo Espírito Santo em nós, por intermédio de Cristo. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, o que Paulo está falando? Pelo contrário, a nossa capacidade, ela não vem de nós mesmos, ela vem de Deus, né? Porque a gente, por ser seres humanos, a gente não tem a capacidade de fazer tudo o que foi escrito aqui, né? Pela sabedoria humana, jamais, eu tenho certeza que Paulo, ele não tinha essa capacidade de escrever tudo que ele escreveu, de viver tudo que ele escreveu, né? De passar tudo que ele passou. Pelo contrário, Paulo está dando essa glória totalmente agora a Deus. E agora ele continua, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, eu vou ter que escrever isso aqui nos comentários e eu vou comentar sobre isso aqui. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gente, isso aqui eu preciso comentar um pouco. Por quê? Porque pela ignorância do povo, pela ignorância de muitos, na verdade, né? Não vou generalizar, mas de muitos. Pela ignorância de muitos. Muitos pensam que é por ler muito a Bíblia que a pessoa ela vai morrer. Eu já ouvi muito isso. Fulano, por que você não lê a Bíblia? Ah, não, porque a letra mata. Por que você não faz um curso de teologia? Ah, não, é porque a letra mata. Ah, por que você não se envolve mais com a palavra? Não, porque a letra mata. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Você pensar que por você ler a palavra, as escrituras, você pensar que por você ter um conhecimento bíblico, você vai morrer. Não, não é isso que Paulo está falando aqui não, gente. Tem muita gente que pega esse versículo isolado, coloca dentro de uma caixinha e fala assim, esse versículo aqui é a minha vida, por isso que eu não vou fazer teologia, por isso que eu não vou me envolver, por isso que eu não vou ler a palavra, porque eu já ouvi até mesmo pessoas pregando sobre isso, falando assim, ó, você não precisa ser um lunático, você não precisa se envolver muito com a palavra, porque a letra mata. Gente, é igual o Cauãzinho tá falando aqui, ó. O Cauãzinho é aquela, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Cauãzinho tá falando assim, ó, é só ler o próximo versículo que entende. Exatamente, Cauã. Tem muita gente que pega esse versículo isolado, tira do contexto para colocar um pretexto para o erro. Paulo jamais está falando assim que você não deve ler as Escrituras. Paulo jamais está dizendo isso, gente. Pelo contrário. Pelo contrário, ele está dizendo assim, ó, a letra mata, ele está falando da lei. Porque a letra daquela época era a lei de Moisés. Vamos voltar lá em Deuteronômio. A lei de Moisés, a qual Deus entregou para ele, fala o quê? Olha, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Se você matou, é pela lei que agora você vai morrer. E conforme você matar. Né? Então, assim, a letra que ele está falando aqui é a lei. A lei, ela matava mesmo. Ela tinha autoridade para matar mesmo as pessoas. E muitas pessoas morreram pela lei, pela letra. E agora Paulo ele está dando um novo mandamento aqui, que é que o Espírito vivifica. Mas o Espírito vivifica. E é igual o Cauã falou. Vamos para o próximo versículo. E se o ministério da morte, que é da letra, o ministério da lei, da letra, gravado com letras em pedras, lembra? Em tábuas, os 10 mandamentos, aonde foi gravado, esse ministério que Paulo está falando aqui. Entenda. Se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto,
ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Ele está fazendo aqui uma comparação, porque antes foi gravado na tábua da lei. E Paulo está falando assim, ó, se esse ministério que foi gravado na tábua da lei, algo externo, a qual Moisés subia no monte a orar, e lá ele recebia poder, a qual o seu rosto, quando ele descia, brilhava. Se esse ministério se revestiu de glória ao ponto dos homens não conseguirem olhar, fixar o seu olhar em Moisés, como não será ainda maior o ministério do Espírito? Que coisa linda, né, gente? Porque se o ministério da condenação teve glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça, né? O ministério da justiça. Então Paulo ele está fazendo essa comparação aí. Paulo está pegando o ministério da morte, que é o ministério da lei gravado em pedras, né? Aonde a lei falava, né? Dava autoridade para matar as pessoas. Agora ele está falando, se esse ministério teve glória, gente, olha só isso aqui. Se esse ministério que foi gravado em pedras teve glória, como será o ministério do Espírito Santo que agora é gravado dentro de nós? Olha isso aí. Olha o Cauãzinho falando, no dia em que a lei foi entregue, morreram aproximadamente 3.000 pessoas. E no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas foram salvas. Meu Deus! Por isso a letra mata e o Espírito vivifica. Meu filho, onde você arrumou isso? Que forte isso aí, hein, Cauã? Muito forte, hein? Porque quando Moisés recebeu as tábuas do próprio Deus, o próprio Deus escreveu nas tábuas, com o seu dedo, Deus escreveu os 10 mandamentos, 2 tábuas, os 10 mandamentos. E aqui, em uma tábua, ele escreveu os 4 mandamentos, e em outra ele escreveu os 6. Então, Moisés agora desce do monte, todo feliz. Desce do monte, mas ele ouve barulho de quê? De adoração, barulho de festa. E agora Deus fala para ele, olha Moisés, desce porque o teu povo, o povo que você tirou do Egito, eles estão fazendo festa e estão dando a minha glória para um bezerro de ouro que foi construído. E quando Moisés desce, o que acontece? Ele vê ali aquele besouro, ó, aquele bezerro, gente, besouro, ó, aquele bezerro que foi construído, né? Bezerro de ouro que foi construído e o povo adorando aquele bezerro. E aí o que ele faz? Ele faz ali uma separação, os que é de Deus e os que é do bezerro de ouro. E ali, como o Cauãzinho falou, ali os sacerdotes matam aquele povo, cerca de 3.000 pessoas. Né? O ministério, a lei que desceu quentinha do monte. E Moisés quebrou as tábuas da lei. Né? Moisés irou ao ponto de quebrar as tábuas da lei. E aí o que acontece? Eles matam ali 3.000 pessoas. E agora, como o Cauãzinho falou, lá em Pentecoste, né? Aonde o Espírito desce, a manifestação do Espírito acontece, que foi gravado, né, no coração daqueles homens. Agora, quando o Espírito desce, ele faz vivificar mais de 3.000 pessoas. Então, gente, essa é a comparação que Paulo está usando. Essa é a comparação. E agora Paulo está meio que, não vou falar aniquilando a lei, mas ele está aniquilando alguns pontos da lei. Não está aniquilando a lei, o mandamento, mas alguns pontos ele está cerrando, né? Ele está finalizando. E ele está falando, olha, a glória da primeira casa foi boa, imagina agora a glória da segunda casa, a qual Deus não precisa mais escrever em tábuas para falar com o ser humano. Deus agora escreveu no seu coração, circuncidou no seu coração, a qual o Espírito vivifica, é o Espírito que dá vida. Glória a Deus por isso. Cauãzinho, essa pérola aí eu vou guardar, viu? Muito bom. Né, gente? Vai comentando aí. Gente, vai curtindo aí, vai comentando, vai chamando o povo. Se tiver pergunta aqui, ó, tem um box de pergunta aqui. Mande sua pergunta, mande aí nos comentários também, né? Que a gente vai compartilhar aí ideias, tá bom?
Gente, então entenda esse texto, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não está falando que você não pode ler, que você não pode ter teologia, que você não pode fazer um curso. Não está falando isso, em nome de Jesus. Né? Entenda que ele está falando a respeito da lei, né? Da lei de Moisés e agora da lei do Espírito e da vida. Beleza? Porque a lei do Espírito e da vida faz parte agora do nosso coração, faz parte de nós agora. E agora ele continua, porque se o ministério da condenação teve glória, em muito mais proporção será glorioso o ministério da justiça, pois neste particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual. Então ele está falando exatamente isso. Está falando que aquilo que já teve glória, as tábuas. Eu vou sempre falar aqui, quando eu mostrar as tábuas, essa tábua aqui, você vai lembrar da lei, né? E Paulo está falando disso aqui, né? Ó, já tinha glória na lei, nas tábuas tinha glória, agora é manifestada uma nova glória, a atual glória, que é muito maior. Versículo 11 do capítulo 3, de 2 Coríntios. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E a gente sabe que o Espírito Santo ele veio para permanecer em nós, para fazer morada em nós. Ele não sai de dentro de nós, né? Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E agora ele dá um detalhe aqui. Ele dá um detalhe aqui que a gente tem que guardar isso aqui pro resto da nossa vida. E não somos como Moisés, que punha um véu. Deixa eu ver se tem véu aqui. Eu gosto de trazer ilustrações para vocês entenderem, né? E agora ele está falando assim, ó, a gente não é mais como Moisés. Porque o que acontecia com Moisés? Moisés subia para o monte. Tá lá Moisés no monte, subindo no monte. E aqui ele está com o véu dele. Então ele subia para o monte, falava com o Senhor e o seu rosto ele brilhava, né? Seu rosto brilhava. Quando ele descia do monte, o seu rosto estava aqui, ó, brilhando como a luz. E aí, o que acontecia? Se o ministério da morte gravado em pedras... Opa, calma aí. Nós estamos aí no versículo 11. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. 13. E nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. O que estava acontecendo aqui? Moisés subia para o monte. Quando ele subia para o monte, que ele descia, o seu rosto resplandecia, né? Uma glória que resplandecia. Mas com o passar do tempo, aquela glória que estava sobre Moisés, o que estava acontecendo? Estava desaparecendo. E aí, com o passar do tempo, o que acontecia? O rosto de Moisés já não estava brilhando mais. E aí, o que ele fazia? Ele colocava o véu. Olha aqui, o que ele fazia? Ele colocava o véu para que o povo que estava vendo ele não reconhecesse que a glória do Senhor estava desaparecendo. Então ele colocava o véu para que o povo não olhasse para ele e visse que a glória estava desaparecendo. E aí o que ele fazia? Ele voltava novamente agora para o monte. E quando ele voltava para o monte, que ele falava com Deus, o que acontecia? O rosto dele resplandecia. E aí acontecia isso de novo. Moisés descia do monte e ele falava com o povo, falava sobre os mandamentos, aquilo que ele falou com Deus. E aí depois o que acontecia? Novamente ia fazendo o quê? O seu brilho ia acabando. E aí o que ele fazia? Novamente ele colocava o véu para que o povo não visse que aquela glória estava desaparecendo. E agora Paulo, olha só o que Paulo está fazendo. E agora Paulo está dizendo a nós que nós não somos como Moisés, que precisa ou precisava colocar um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Então, aquela glória que vinha sobre Moisés
era uma glória passageira, que ela desaparecia com o passar do tempo. Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Gente, vocês lembram até do véu que se rasgou? Vocês lembram? Vocês lembram do véu que se rasgou? Exatamente. Até esse véu, ele foi rasgado. O véu foi rasgado do alto a baixo. Né? Então, nós não precisamos mais colocar sobre os nossos rostos esconder aquilo que a gente não tem mais. Então, Paulo está falando, nós não somos como Moisés mais. Agora a gente não é mais como Moisés. Por quê? E até hoje, né, tem muitos judeus que não aceitaram ainda que Jesus veio, né, que Jesus morreu, eles não acreditam ainda. Porque eles estão com o véu. Eles estão com o véu, com os mandamentos ainda gravados em papel. Não deixam com que a nova aliança entre. Mas essa nova aliança só pode ser removida com Cristo, que Paulo está falando. Versículo 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Então, muitos ainda, quando ouvem sobre a lei, né, ouvem sobre Moisés, ainda colocam o véu, né, o véu no seu coração. E agora no 16 ele diz, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando você se converte, Deus pega esse véu que você não precisa mais, e o que ele faz? Ele retira esse véu. Então, não precisamos mais de véu para tentar mostrar para alguém que nós temos glória, para tentar mostrar para alguém que nós estamos bem com Deus, que nós recebemos alguma coisa do Senhor. Ora, este Senhor é o Senhor, e o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, e todos nós com o rosto descoberto agora, olha o que ele está falando. Todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então nós somos transformados de glória em glória, porque nós não temos mais o véu. O véu que estava sobre o nosso rosto, ele foi arrancado. Quando que ele foi arrancado? Quando a gente se converteu. E a gente aprendeu hoje com o Luiz que o arrependimento, ele gera conversão no nosso coração. Lembra do que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando tu te converteres, cuida dos meus cordeiros. Jesus sabia que Pedro ainda precisava passar pelo processo de arrependimento, de reconhecimento que somente Cristo era o Senhor, né? E quando Pedro passou por esse processo de arrependimento, ele se converteu. E agora o véu que estava sobre o rosto de Pedro, o que aconteceu? Foi tirado, né? E nós podemos agora ser transformados de glória em glória. Olha só, gente. Ele está falando assim, ó, que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando, ele está falando aqui no presente, agora a gente pode contemplar a glória do Senhor e sermos transformados de glória em glória. Então, cada dia a gente é transformado. Cada dia a gente é transformado. Porque a glória, ela nunca acaba. A glória, ela só aumenta o nível. Hoje nós estamos numa glória. Amanhã a gente está em outra. Amanhã a gente vai estar em outra. Vai estar em outra. Outra. Porque o ministério de Jesus, o ministério do Espírito, o ministério de Deus, ele nunca cai. Ele nunca declina. Pelo contrário, ele sempre está subindo. E a gente vai ser transformados de glória em glória, né? Paz, Pedro, chegou na hora do amém. Não, ainda a gente vai falar aqui sobre tesouros em vasos de barro, né? No capítulo 4 de 2 Coríntios. Depois que a gente aprendeu que nós somos uma carta viva, a qual
as pessoas, elas podem olhar para a gente e podem ler a nossa vida e comparar até mesmo com a vida de Cristo, nós estamos vendo aqui que isso é conforme a contemplação, né? A contemplação do Senhor, e que nós somos transformados depois que nós nos convertemos. E eu lembrei agora, exatamente agora eu lembrei de Davi. Você lembra? A gente canta muito uma música, né? Uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Isso é um salmo de Davi. E Davi, nesses salmos, ele ainda complementa. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, para contemplar, para estar no templo, para contemplar a beleza do Senhor. Então, gente, tudo está na contemplação. Então, nós nos convertemos, nós somos transformados em glória para contemplar quem é o Senhor. Para contemplar, né? Foi isso que Davi pediu, deixa eu ficar neste lugar, para que todos os dias eu venha contemplar a sua glória. Todos os dias eu venha contemplar o Senhor, né? É maravilhoso ser transformado dia após dia. Verdade, Charro. É maravilhoso. Por quê? Porque a gente vê que as misericórdias do Senhor, a cada dia elas se renovam. E a gente pode pegar, se a gente começar novamente o propósito hoje, a gente voltar lá para Mateus. Vamos supor, a gente voltou para Mateus de novo. Mateus capítulo 1. Gente, vai ter outra revelação. Vai ser totalmente diferente. Por quê? Porque a palavra do Senhor, a cada dia ela se renova. Mas ela não se renova declinando para trás. Não, pelo contrário, ela se renova a cada dia de glória em glória. Então, a gente pode contemplar ainda mais o Senhor por isso, né? Amor, traz um pouquinho de água para mim, por favor. Minha garganta já está ficando seca. E agora a gente entra em 2 Coríntios capítulo 4. Né? Ele vai falar a respeito de tesouros em vaso de barro. Né? Eu não tenho um vaso aqui. Eu queria ter um vaso aqui para fazer uma ilustração aqui, mas eu não tenho. Então, vamos seguir. E agora ele está falando desse ministério. No capítulo 4 ele já entrando falando desse ministério. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Então aqui está um alerta para que nós não venhamos. Obrigado. Olha o que ela trouxe aqui. Ela trouxe foi um vaso. Olha um vaso. Aí, que coisa linda. E a gente já vai falar sobre esse vaso aqui. Você é um vaso, tá? Você é um vaso. De honra ou de desonra. Um desses dois você é. E agora ele está falando que nós não podemos de forma alguma adulterar a palavra do Senhor. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus vivo. Né? Qual é a imagem de Deus? Então, o que nós podemos perceber aqui? Qual que é o nosso inimigo? Obrigado. Qual que é o nosso inimigo? O Deus deste século. O Deus deste século, que ele coloca uma venda mesmo. Ele coloca... Olha só, gente, que interessante isso. Enquanto Deus tira de nós o nosso véu que estava sobre o nosso rosto, o que o Deus desse século ele faz? Ele venda aqueles que são descrentes para que eles não consigam ver a luz. Olha só que interessante isso. Então, ele venda para que não resplandeça sobre eles a luz. Perceba que Paulo estava em trevas. Olha só. Gente, isso aqui é poderoso. Paulo estava em trevas. Mas o que aconteceu com Paulo indo para o caminho de Damasco?
resplandeceu uma grande luz ao meio-dia, uma luz maior do que o sol do meio-dia. Uma luz maior resplandeceu sobre ele. E o que aconteceu? Paulo ficou cego, mas depois ele teve a visão. Mas ele teve a sua mente resplandecida. E agora, e é por meio de Cristo, voltei aqui no 4. E agora ele está falando desse Deus desse século, que ele cegou o entendimento. Gente, tem gente que vai tentar ler, tem gente que vai tentar compreender a Bíblia, tem gente que vai pagar curso, tem gente que vai fazer teologia, mas infelizmente não vai entender nada. Por quê? Porque o seu entendimento, a sua mente, está ainda cega, está ainda cega ainda por conta do Deus deste século. E agora ele está afirmando no versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servo de Jesus, por causa de Cristo. Porque Deus que disse, das trevas resplandece luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, se você foi iluminado e hoje você tem o Evangelho escrito no seu coração, foi porque um dia Deus, ele abriu o seu entendimento. Deus, ele resplandeceu a luz dentro de você. E agora ele está falando, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Então ele está comparando um vaso de barro. Aqui é um vaso de barro. Dentro desse vaso de barro aqui, gente, muitas pessoas não costumam colocar coisas preciosas dentro desse vaso. Né? Por quê? Porque existem vasos de ouro, existem vasos de prata, existem vasos aí que são muito chiques. E o vaso de barro, ele é um vaso barato. Olha só isso. Entenda o que eu quero dizer. Ele é um vaso barato, aonde você consegue comprar ele em qualquer lugar. Mas o vaso de ouro, ele é um vaso raro. Por muitas vezes, né, um vaso raro e muito caro. E um vaso desse aqui é um vaso barato, comparado a um vaso de ouro. E agora Paulo está comparando a gente num vaso de barro, aonde ele foi moldado, por um oleiro. Esse vaso aqui, ó, um oleiro fez ele, conforme ele quis. O oleiro fez. E se o oleiro não quisesse a forma desse jeito aqui, ele quebraria esse vaso e ele faria novamente, né? Mas agora não tem como mais, o vaso está formado. Se eu quebrar esse vaso aqui, não tem como criar outro. Só tem como eu colocar, tentar pegar os traços dele, né? Os retalhos dele e colar. Não tem como mais. Então, desse vaso aqui não tem como fazer um novo. Ou quebra e faz um novo, ou não faz nada. E é isso que Paulo está comparando a gente. Um vaso de barro, mas só que não é o vaso em si que é valioso. É aquilo que ele carrega dentro. É aquilo que ele carrega dentro. Que é o quê? O tesouro. O tesouro de excelência, que provém de quem? Não de nós, mas de Deus. Vocês entenderam? Então, nós somos um vaso de barro. Às vezes não vale nada. Esse vaso aqui, ele foi baratinho. Não vale nada. Mas dentro desse vaso, né, aqui tem pedras, né? Tem pedrinhas aqui. Dentro desse vaso aqui, pode ter uma coisa mais valiosa do que o próprio vaso. E é a isso que Paulo também nos compara. Que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós existe um tesouro. E é por isso, gente, que eu vou sempre falar aqui. É por isso que você não pode ficar calado. É por isso que você tem que falar de Jesus. É por isso que você não pode, de maneira alguma, reter aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Né? Em tudo somos atribulados. Porém, gente, isso aqui é lindo demais, gente. Gente, isso aqui o que Paulo está dizendo para a gente aqui é algo poderoso. Receba aí no seu espírito em nome de Jesus.
Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, versículo 7, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. A excelência é de Deus. E agora ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Deus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, né? E aí, lembra até do que Paulo falou, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se não tem ninguém aí? Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela a palavra de Deus. Não é ouvir a palavra, é ouvir pela a palavra. Eu criei, por isso também eu falei. E nós precisamos falar, porque o falar você transforma que você tem a certeza do que você está crendo. Eu só estou falando isso aqui tudo porque eu tenho a certeza daquilo que eu estou crendo, né? E nós precisamos falar, porque também nós cremos e por isso também falamos. Então você só fala daquilo que você crê, né? Por muitas vezes. Você só fala daquilo que você crê. Versículo 14 ele continua. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é bom, é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Gente, glória a Deus por essa palavra. Meu Deus, que palavra linda, né? E a gente sabe que quando a gente fala, a gente confessa, né? É preciso crer no Senhor Jesus, mas é preciso também com a sua boca você falar, porque quando você fala, você está dizendo a todo mundo, né? Ao mundo ao seu redor e aos anjos, né? A terra que gera uma expectativa nos filhos de Deus. Você está dizendo, eu creio no Senhor Jesus. E ali, a partir dali, você também é salvo, porque você não somente creu com o coração, mas o seu coração se transformou, o seu coração se encheu dessa graça que você fala com a sua boca, daquilo que você creu. Então você acha certo a pessoa ela aceitar Jesus, levantar a sua mão e ela não falar? Não acho certo isso. Eu acho que a pessoa ela precisa sim levantar a sua mão e com o coração ela falar, porque é com a boca que você fala naquilo que você crê, né? Então você precisa confessar ao Senhor, né? Você precisa confessar com a sua boca que você crê. E agora, Paulo ele já está finalizando aí o capítulo 4, né? No versículo 16 ele diz, a gente deve viver pela fé. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia após dia. Gente, isso aqui é poderoso, né? Porque muita gente chega... Essa semana mesmo eu recebi algumas mensagens falando, né? Nossa, como que você consegue, cara? Você tem assim um pique. Gente, se for pelo meu exterior, da minha carne, eu não estaria fazendo live, não. Não estaria mesmo. Mas existe um fogo, algo dentro de mim que queima. E esse homem é chamado homem interior, a qual a todo dia ele se renova. E existe aqui, ó, uma luta, todo dia uma luta diária, entre o homem interior e o homem exterior. Entre o homem interior, Espírito Santo, que habita dentro de mim, com o meu espírito, e o homem exterior, que é a minha carne, clamando para que eu fique sentado, para que eu não faça live, para que eu não faça nada, porque eu estou me expondo, porque eu estou isso, que eu estou perdendo meu tempo. Mas eu falo uma coisa para a minha carne.
te ajeite, porque não tem como mais voltar. O meu homem interior, por mais que eu queira, o meu homem interior, todos os dias ele se renova. Ainda mais no propósito desse. Todos os dias nós somos renovados pelo Senhor, através da sua palavra. Porque a nossa leve... Gente, olha o que Paulo está comparando. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, gente, glória a Deus. Gente, que palavra linda, maravilhosa. Eu louvo a Deus. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos em nosso corpo o morrer de Cristo, o morrer de Jesus. E essa leve e momentânea tribulação que a gente passa não pode se comparar com a glória que há de ser manifesta. Gente, é um peso eterno que a gente não tem nem comparação, acima de toda comparação. Então, gente, você fique com essa palavra aí. Você fique com essa palavra no seu coração. Guarde ela muito bem guardada. Separe um lugar especial no seu coração para essa palavra hoje. Separe aí um lugarzinho no seu coração. Abre a portinha aí do seu coração. Deixa essa palavra, essa semente gloriosa entrar. E saiba que essa leve e momentânea tribulação que a gente está passando hoje, está passando nesses dias, não pode nem se comparar. Não é nem a faísquinha daquilo que está por vir. Não é nada, né? Então aqui a gente finaliza o dia de hoje. Nós finalizamos. Que Deus abençoe a sua vida. Espero ter te ajudado aí. Espero ter aberto ainda mais o seu entendimento, né? A gente tem esse privilégio aí de lermos a palavra com o autor do nosso lado, né? Eu já li muitos livros e eu sempre quis conhecer, né? Augusto Cury mesmo. Eu sempre tenho esse desejo, ainda tenho esse desejo de conhecer Augusto Cury, né? De bater um papo com ele um dia, de conversar com ele, de fazer algumas perguntas para ele, né? Porque ele tem uma mente muito brilhante, né? Um homem que era ateu, ele escrever tantas coisas sobrenaturais sobre Deus. Eu tenho esse desejo no meu coração de um dia conhecer ele, né? E a gente pode conhecer hoje através do Instagram, através de algumas coisas que ele posta, das lives e tudo mais. Mas só que a Bíblia ela tem um diferencial que homem nenhum tem. A Bíblia ela tem um diferencial que nenhum autor na Terra tem, que é que você lê ela e o autor ele está do seu lado. O autor ele está sempre ali do seu lado, né? Te guiando, te mostrando, te ensinando, explicando os porquês, explicando como que foi, para que foi escrita, como foi escrita e testificando também no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Amém, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Beleza. Então, amanhã a gente volta, tá bom? Amanhã a gente vai ter nossa live, eu vou mandar lá no grupo. Provavelmente vai ser de tarde, tá? Por conta do culto, para não ficar tão longo. E para também, que eu sei que na segunda-feira algumas pessoas trabalham, né? E eu não quero atrapalhar seu momento aí de descansar. Tem gente que gosta de descansar no domingo, né? Depois do culto ainda mais. Então assim, amanhã a gente vai fazer de tarde. Eu vou mandar o horário para vocês, que eu vou em Santa Maria amanhã de manhã. E aí eu vou mandar para vocês lá no grupo. Vou postar aqui também que hora que vai ser nossa live. E eu te espero aqui amanhã junto com a gente, tá bom? Então um beijo aí para vocês que ficam. Cris, Lucas, Baldez, Léo, Eliette, Juscelia, Cauãzinho, a Keila, a Lisandra que entrou aí também.
né? Que Deus abençoe vocês. Guarde essa palavra no coração de vocês, gente. Que essa palavra queime. Que você lembre que você é um vaso de barro. Mas não é porque você é um vaso de barro que você não possa carregar tesouros. E Paulo está falando aqui, ó, nós somos vasos de barro que carrega um grande tesouro dentro de nós, que é a palavra, que é o Espírito Santo, né? Então, um beijo para todos vocês que ficam. Paz, Keila, amém, amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês, viu, gente? Amo vocês. Fica com Deus. Boa noite.